Uma boa noite a todos. Iniciamos a nossa Lexio Divina, a última desse nosso ano, desse nosso ciclo litúrgico, né? E nesse momento onde nós nos encontramos com essa graça da Palavra de Deus, podemos rezar essa Palavra de Deus, nesse exercício que nós fizemos durante esse nosso ano, com o Evangelho de São Mateus, essa presença, essa graça que nós tivemos de estarmos conectados nesse nosso momento de oração, movidos pela Palavra de Deus, na reflexão dessa Palavra de Deus. Vamos então iniciar esse nosso momento de reflexão e oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao nosso Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos ajude, para que nós possamos, na oração, também sabermos discernir em nós essa Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, no capítulo Festa de Cristo Rei, né? Encerramento desse nosso ano litúrgico, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. A beleza desse evangelho de hoje, né? Jesus nos faz refletir de uma forma muito profunda, viver a Deus no nosso encontro com o outro, né? Porque Jesus nos diz: aquele que diz eu amo a Deus, mas não ama o meu irmão, é um mentiroso. Então, para que cheguemos a Deus, nós temos que passar pelo nosso irmão. E aqui Jesus coloca sobretudo o nosso irmão necessitado. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, nu e me vestistes, preso, me visitastes, doente, me visitastes.
Quantas vezes na nossa vida as nossas preocupações são somente voltadas dentro do nosso ciclo de pessoas, na nossa casa, no mundo que muitas vezes nós criamos como uma bolha, nós achamos que só ali nós devemos viver e só para aquele ciclo nós devemos viver, e nós acabamos esquecendo os nossos irmãos. Quantas vezes a nossa dificuldade de doar até o alimento, no final do mês, no começo do mês, para os nossos irmãos nos custa, e às vezes nós abrimos a nossa geladeira e abundância de coisas, enquanto pessoas abrem as suas e não tem nada para se alimentar. Quantas vezes pessoas se vestem com alguma coisa que ganham, porque não tem outra coisa para vestir, e às vezes usam roupas vários e vários dias, a mesma roupa, porque não tem o que vestir. E muitas vezes nós nos preocupamos com a grife, nós nos preocupamos com tantas coisas, Estamos preocupados com o valor da bolsa, estamos preocupados com o valor e a grife do sapato. Quantas e quantas vezes nós temos irmãos doentes e que nós nem sequer ligamos para perguntar como as pessoas estão? Somos indiferentes à vida do outro. Somos indiferentes ao sofrimento do outro. Então, a Decâmara dizia assim, quando eu vejo uma pessoa sofrida, com o rosto esmagado pela vida, feito cana, eu me lembro de Jesus crucificado. Porque olhar para o outro é ver Deus no outro. Quando nós olhamos para o nosso irmão, nós temos que ver Deus no outro. Nós temos que olhar o nosso serviço a Deus como serviço aos nossos irmãos. Servir a Deus é servir ao outro, não é só servir ao culto, não é só servir à oração, mas servir na caridade, servir na bondade. Irmos além de nós mesmos para que nós possamos nos encontrarmos com Deus. Como dizia Oscar Wilde, amar é ultrapassarmos, porque esse amar é ultrapassarmos, amar é ir além de nós mesmos. Então, eu não posso amar se eu fico centrado em mim mesmo. Aí é egoísmo, não é amor. Porque o amor ele vai além de mim mesmo. O amor não existe cobrança. No amor eu não meço o que eu posso e o que eu não posso. No amor eu vou atrás para ver as minhas possibilidades. E Deus não pede nada para a gente daquilo que nós não sejamos capazes de fazer. Nosso trabalho, nosso irmão, na solidariedade, na caridade, não nos custa, de forma alguma. Seja nas dimensões que Cristo coloca no Evangelho de hoje, seja como doente, seja como nosso irmão que não tem de vestir, nas diversas necessidades do outro, olhar na necessidade do outro. Às vezes nem um bom dia, como dizia Madre Teresa de Calcutá, às vezes o seu sorriso, o seu bom dia é a única coisa que o outro pode ter naquele dia. O seu encontro com o outro, como dizia a irmã Dulce, quando alguém bate na minha porta, eu a abro, porque pode ser a última porta que ele esteja batendo. Porque várias portas se fecham. Quando o nosso irmão pede alguma coisa para nós, pode ser que várias e várias portas já se fecharam antes de ele ter chegado até nós. E como nós nos tornamos imagem de Cristo? Se nós vivemos centrados no nosso egoísmo, se nós vivemos centrados só na nossa vida, será que eu tenho ajudado meu irmão? Às vezes eu já comentei isso na nossa comunidade. Às vezes a gente olha as cestas, sacolas que vem de alimento no final do mês, no comecinho do mês, a gente até se envergonha. E a gente pensa, será que é tudo isso que ele tem para dar? Será que é tudo que ele pode doar? Sem falar nas outras dimensões, nós estamos falando de algo que não nos custa. Dar um pouquinho para o nosso irmão. Porque nós geramos uma sociedade indiferente, uma sociedade fria, uma sociedade calculista. E nós, como cristãos, não podemos ser assim. Na nossa vida, a régua não é a régua do cálculo. Nossa régua do coração não pode ser a frieza. A nossa régua tem que ser um amor ardente. Deixar com que a luz de Deus possa arder no coração de cada um de nós. Como dizia Santa Faustina, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus, mas que seja uma luz que se faça arder dentro do coração de cada um de nós. O amor pelo outro deve arder em nós. Teresa de Calcutá também dizia isso. O amor deve doer em nós, deve doer quando nós vamos ao encontro do outro. Em certo momento, a irmã Dulce foi pedir a um homem comida para os pobres dela. Ele pega e cospe na mão dela. Quando ela pediu, e ela diz assim, isso foi para mim, agora dá aos meus pobres. Então é o sentido de ir pelo outro, sem a vergonha de servir pelo outro.
Nós fazemos muito pouco pelo nosso irmão, muito pouco. É necessário nós olharmos até onde nós temos ido e até onde nós queremos chegar, né? Porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas totalmente com o coração endurecido, pessoas com o coração incapaz de ser aberto ao outro, né? Como eu disse numa homilia, nos nossos finais de semana, muitas vezes nós não somos a uva doce da vinha de Deus, né? Muitas vezes nós somos aquela uva amarga, aquela uva repleta de fel, e nós somos incapazes de doar de nós pelos nossos irmãos. Vamos fazer a nossa oração sobre a palavra de Deus. Aquilo que sempre impressiona Jesus no Evangelho deste domingo é a maravilha, a surpresa de uns e dos outros, daqueles que vos alimentaram, descendentaram, acolheram, cuidaram e visitaram, e daqueles que vos ignoraram e seguiram em frente seu caminho. Todos ficaram surpresos porque não acreditavam que fosseis exatamente vós a estar precisando de ajuda. Quando somos crianças, ensinam-nos que tudo deve ser feito por vós, Jesus, e que é dessa forma que se merece o céu. Mas parece que esse modo de ver ruiu completamente. Vós não ides atrás de detalhes. Não estáis ali para examinar as intenções, as razões mais ou menos conscientes que nos levaram a ajudar os outros. Jesus, aos vossos olhos, todo gesto de bondade vale, simplesmente porque encorajou, apoiou um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã. Isto é o que conta, não palavras bonitas, não apenas profissões de fé, mas doar pão e consolo, lar, roupas, calor fraterno. A oração nos fala que muitas vezes nós nunca sabemos, ficamos surpreendidos porque nós sabemos que era Jesus que precisava da ajuda. Mas é simbolismo, né? Porque Jesus nos fala que quem precisa da ajuda é o nosso irmão, e nós servimos nele, nós nos centramos nele, mas é nosso irmão. E também não podemos servir porque no outro está a pessoa de Deus, né? Mas eu devo amar o meu irmão distintamente, sem esse olhar. Quando Jesus fala, foi para mim mesmo que fizestes, né? É como um pai diz também, quando faz alguma coisa para o meu filho, é como se tivesse feito para mim. A alegria do pai em receber. E assim também é o que Jesus vai nos dizer. Se fez para ele, é para mim que você está fazendo. Porque a alegria invade o meu coração. Quando a gente machuca o outro, a gente também machuca a Deus. Como você machuca o filho de alguém, você machuca o próprio pai e a própria mãe. Então Jesus usa esse olhar, né? É a mim mesmo que vocês fizeram. Mas quando vocês não fizeram, foi a mim que vocês machucaram. Foi a mim que vocês ultrajaram. Foi a mim que vocês desprezaram. E foram incapazes de amar pela palavra de Deus e com a palavra de Deus. Vamos ouvir o que vai nos dizer a homilia do Papa Francisco. A página que acabamos de ouvir é a última do Evangelho de Mateus antes da paixão. Antes de nos dar o seu amor na cruz, Jesus nos transmite as últimas vontades. Diz-nos que o bem que fizemos a um dos seus irmãos mais pequeninos será feito a ele. Deste modo, o Senhor nos entrega a lista dos presentes que deseja para as núpcias eternas conosco no céu. São as obras de misericórdia que tornam eterna a nossa vida. Cada um de nós pode se interrogar: coloco-as em prática? Faço alguma coisa por quem tem necessidade ou pratico o bem somente para as pessoas queridas e amigas? Eu estou ali, disse Jesus, espero por ti ali, onde não imaginas e para onde talvez nem quereis olhar, ali nos pobres. Eu estou ali, disse Jesus séculos atrás a um jovem soldado. Era um jovem de 18 anos, ainda não batizado. Um dia, vi um pobre que pedia ajuda às pessoas sem a obter. E aquele jovem que não tinha nada consigo, cortou o seu manto e deu metade ao pobre. Na noite seguinte teve um sonho, viu Jesus sentado com a parte do manto com que envolver o pobre e ouviu dizer: Martinho, cobriu-me com este manto. São Martinho era um jovem que teve aquele sonho,
porque vivera, embora sem o saber, como os justos do Evangelho de hoje. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, não renunciemos aos grandes sonhos. Não nos contentemos em fazer apenas o que é devido. O Senhor não quer que restringamos os horizontes, não nos quer estacionados nas margens da vida, mas correndo para metas altas com júbilo e ousadia. As obras de misericórdia dão mais glória a Deus do que qualquer outra coisa. No fim, é sobre as obras de misericórdia que seremos julgados. É verdade que existem obstáculos que tornam difícil escolher. Com frequência, são o medo, a insegurança, os porquês sem respostas. Tantos porquês. Contudo, o amor pede para os ultrapassar, não ficar agarrados aos porquês da vida, esperando que chegue do céu uma resposta. Gostaria de vos dar um último conselho para vos treinardes a escolher bem. Se olharmos dentro de nós, veremos que muitas vezes surjam aí duas perguntas diferentes. A primeira, o que me apetece fazer? Mas a pergunta que o Espírito Santo sugere ao coração é outra. Não aquilo que te apetece, mas aquilo que te faz bem. A opção diária situa-se aqui. Escolher entre o que me apetece fazer e o que me faz bem. Olhemos para Jesus. Peçamos-lhe a coragem de escolher o que nos faz bem, de caminhar atrás dele pela via do amor e encontrar alegria para viver e não vegetar. Papa Francisco nos fala do sonho, né? De sonhar. Talvez nós sonhamos com um mundo diferente. É muito comum quando a gente é criança, a gente sonhar com uma vida diferente. Né? Dizermos para nós, vocês são o futuro. Né? Mas é tão comum, como diz aquela canção, nós vermos o futuro repetir o passado. Né? Porque nós vimos que, ou como dizia Elis Regina, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Porque muitas vezes nós continuamos na mesma vida. Nós, como os nossos antepassados, nós continuamos vivendo na dureza do nosso ser e do nosso coração. Estar com o outro, né? Viver com o outro, é fazer com que o sonho possa ser uma realidade plena desse amor de Deus. Se nós pegarmos os santos que a Igreja canoniza e que serviram aos nossos irmãos nas dificuldades dele, como são poucos, né? Bem que temos tantos e tantos que são anônimos pelo mundo e fazem um trabalho de caridade muito bonita para os nossos irmãos. Mas o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que deve ficar sobretudo no que o Papa nos coloca. O que eu posso fazer pelo outro que eu não tenho feito? Nós estamos terminando o ano litúrgico. O ano litúrgico, como eu sempre digo no começo de um novo ano, é o tempo do balanço da nossa vida. Quem eu fui no Evangelho de Mateus? De que forma eu me comportei nesse ano com todas as reflexões que o Evangelho nos trouxe a cada final de semana? Está no Lexio Divina. Será que eu fui diferente? Será que eu fui ao encontro do meu irmão? Será que eu tentei mudar um pouco o meu coração? Novo ano vai começar no próximo final de semana. Nesse nosso novo ano, a espera de um menino que vem, de um menino que nasce. Mas, sobretudo, nós temos que ter a esperança de quem nós vamos nascer, de quem vai brotar de nós, de que forma nós vamos brotar para iniciar esse novo ano litúrgico. Que a nossa vida não seja um sonho, mas que a nossa vida seja sempre uma realidade. Que a nossa vida não seja um plano, mas que a nossa vida seja uma concretização. Que a nossa vida não seja um postergar no tempo, mas um realizar-se no tempo. Deixamos de nos projetar para sermos. Deixamos de ser apenas uma voz que fala de Deus, para sermos uma presença de alguém que vive Deus, de alguém que é sinal de Deus, que é braço de Deus, que é amor de Deus onde quer que nós estejamos. Nós estamos encerrando o nosso ano litúrgico, nós também vamos parar um pouquinho com a nossa Lexio Divina, porque agora nós começamos a nossa novena de Natal, né? Nós vamos nos preparar para o Natal. Então nós vamos fazer a nossa novena juntos também, vamos fazer as nossas novenas por condomínio, vamos nos reunir e vamos vivenciar esse nosso momento de preparação à festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, né? Pedindo para que Deus possa nos ajudar a ter uma bela reflexão sobre quem nós nos constituímos.
e quem nós vamos nos constituir a partir desse ano que nasce, nesse novo ciclo do ano B que nasce, com o Evangelho de São Lucas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesse começo de um novo ano litúrgico, para que nós sejamos como ela, né? Não só promessa, mas cumprimento da graça de Deus. Como se cumpriu nela, o projeto e a graça de Deus, que se possa cumprir também através de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que derrame sobre todos vós, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a sua bênção. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, invocada sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, seu castíssimo esposo, Santa Ana e São Joaquim, desça sobre todos vós, sobre as vossas casas e famílias, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e nos encontraremos para um novo ano litúrgico.